Olá, meus caros alunos, voltamos aqui com as nossas aulas, dando continuidade às nossas aulas do processo de execução por quantia certa. Nós falamos na aula anterior sobre o, as formas de expropriação, nós falamos sobre a adjudicação e hoje a gente vai dar continuidade falando aí da alienação por iniciativa particular e do leilão eletrônico. Então, nossa aula hoje é para falar dessas duas formas de alienação: alienação por iniciativa particular e a alienação pública chamada de leilão eletrônico. Então, começando aí pela alienação por iniciativa particular. Essa alienação por iniciativa particular, ela tem preferência sobre o leilão, né? Lembrando que a adjudicação é a preferência majoritária e se não for requerida a adjudicação, então nós tentamos fazer a alienação por iniciativa particular. Essa alienação ela tem esse nome porque não é o Estado que realiza a alienação. Ela é realizada pelo exequente ou é realizada por intermédio de corretor ou de leiloeiro ao critério do exequente escolher. Então, aí pelo artigo 880 é que nós vemos que é o exequente ou um corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário que faz essa alienação por iniciativa particular. Falando desse credenciamento, o código exige, né, que o profissional aqui deve estar em exercício em pelo menos por mais de 3 anos. Né? O código, parágrafo 3º do artigo 880, fala aí que ele tem que estar em exercício profissional por não menos 3 anos. O professor Fred Dieck fala que a realização de alienação judicial por iniciativa particular, seja pelo corretor ou pelo leiloeiro não credenciado, não implica invalidade do ato, a não ser que o ato cause prejuízo ao executado. Então, nós temos essas situações aí que o código e a doutrina falam sobre esse leiloeiro. Na sequência, quem é legitimado para requerer a alienação por iniciativa particular? Pela letra da lei, o caput do artigo 880 é apenas o exequente que é legitimado para isso. Agora, a doutrina, de uma certa forma, ela entende que o executado também deveria ser colocado como legitimado para requerer a alienação por iniciativa particular, né, em razão da aplicação do princípio da isonomia e do princípio da menor onerosidade ao executado. É claro que, para que o requerimento do executado seja deferido, né, esses doutrinadores, eles dizem que o juiz, é claro que vai decidir no final das contas, mas tem que ficar comprovado que não vai trazer prejuízo para o exequente e que o exequente também aceite no final das contas. Mas, pela letra da lei, é apenas o exequente que poderia requerer essa forma de expropriação. Então, quando o exequente faz o requerimento, obviamente, dessa forma de alienação, é claro que pelo princípio do contraditório, deve-se intimar o executado, obviamente, para se manifestar, e se o juiz deferir, né, essa forma de expropriação, o juiz ele fixa alguns pontos, que são esses. Né? O juiz ele fixa o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, como se dará publicidade dessa alienação, até porque nós precisamos de adquirentes, atrair adquirentes, o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias desse pagamento, e se for o caso, ou seja, a alienação realizada pelo leiloeiro ou pelo corretor, o juiz também definirá a comissão de corretagem. Alguns pontos aqui que a doutrina aponta desses requisitos. Alguns doutrinadores, eles entendem que esses requisitos, eles não são absolutos, não são rígidos, que no caso concreto, havendo concordância entre exequente e executado, o juiz poderia simplesmente alterar essas situações ou abrir mão de uma delas. Então, por exemplo, se houver aí acordo entre as partes, exequente e
encurtado, poderia existir uma estipulação de um prazo maior para realizar a alienação daquele que o juiz estipulou, ou um preço diferente, uma condição de pagamento diferente, mas essa questão é doutrinária. A princípio, o texto legal ele diz que isso é incumbência do juiz, sem a lei demonstrar nenhuma exceção a essa situação. Uma outra coisa aqui que se deve atentar é em relação ao chamado preço mínimo. No Código de 73, quando se falava sobre alienação por iniciativa particular, o Código fazia uma remissão do preço mínimo ao valor da avaliação. Então, no Código anterior, se entendia que o preço mínimo da alienação por iniciativa particular seria o valor da avaliação. No Código de 2015, o legislador não faz mais essa remissão. Então, por exemplo, a Teresa Rudolphin entende que o juiz poderia fixar esse preço mínimo num preço inferior ao da avaliação. Inferior ao da avaliação. Agora, estaria vinculado à questão do preço vil. A questão do preço vil que está previsto no artigo 891. Segundo ela, o juiz não poderia fixar no valor, num preço inferior a 50% do valor da avaliação. Tá? Não obsta que o juiz fixe outro parâmetro, mas desde que seja superior a 50% do valor da avaliação, aplicando o artigo 891. Tá? Mas o Código ele não diz isso expressamente. Ele não diz. É claro que para evitar problemas, né, o juiz ele tem que ser prudente na hora de fixar esse preço mínimo. Mas o Código efetivamente ou expressamente não diz qual é o parâmetro do juiz para fixar esse preço mínimo. E então o juiz estabelecendo essas regras, que quem dita as regras, o que o exequente, o leiloeiro, fará, né? Então, no dia, na hora fixada, ou seja, todos os demais trâmites da alienação, eles ficam a cargo do exequente ou a cargo do corretor ou do leiloeiro. Então, a única participação do juiz é fixar essas regras e todas as outras situações, tudo que vai acontecer depois disso, é o exequente, o corretor ou leiloeiro que farão acontecer. Bom, agora presumindo que houve, né, no dia designado, na hora designada que o exequente, o leiloeiro designou, que houve algum adquirente, então como essa alienação ela será formalizada dentro do processo. O código fala que ela é feito um termo de alienação, assinando o juiz, o exequente e o adquirente. E o executado, se ele estiver presente. Então, a formalização disso no processo é esse termo de alienação. Faz-se o termo, né, indica, né, que no dia tal foi feita a alienação, indica quem é o adquirente, faz toda a qualificação, descreve tudo o que foi feito e assina o juiz, assina o exequente, assina o adquirente, e aí essa alienação está formalizada. Vejam que o código ele diz que essa alienação, melhor dizendo, o termo, pode ser lavrado imediatamente após a formalização, né, a realização da alienação. O código aqui não estipula um prazo para que isso aconteça. Tá? Agora, depois que assinou esse termo, agora vem a questão do adquirente tomar posse do bem adquirido, tá? Ou a propriedade. Igual nesse caso de título de propriedade imóvel, nós sabemos que a transferência da propriedade é feita no registro do imóvel. Então, expede-se para tal a carta de alienação. A carta de alienação que será o título hábil para fazer essa transferência. Então, o adquirente, com posse dessa carta de alienação, procura o cartório de registro de imóveis para fazer a devida transferência da propriedade. O código ainda fala de expedição, no caso de bem imóvel, de mandado de imissão na posse. Por exemplo, né, se existir alguém no imóvel, uma resistência no imóvel de alguém entregar, se já existia um possuidor direto naquele
imóvel, então ele tem que sair do imóvel agora adquirido. E o meio hábil, né, a ordem hábil, é a ordem de emissão na posse. Agora, se for bem móvel, já há a transferência da propriedade por ficção, né? Nós sabemos que a transferência da propriedade do bem móvel, nesse caso, é feita por ficção. Então, aqui o juiz ele simplesmente ele dá uma ordem de entrega. Então, independentemente com quem esteja, a ordem judicial é para que essa pessoa entregue o bem ao adquirente, entregue o bem móvel ao adquirente. Então, aqui é simplesmente uma ordem de entrega para que o possuidor direto do bem móvel entregue agora para o adquirente. E aí, o leilão por meio eletrônico. A gente não tem muita regra no leilão por meio eletrônico. Lembrando que o leilão, de uma maneira geral, seja o eletrônico, seja o presencial, é também chamado, a gente pode também chamar de alienação pública, alienação judicial pública, para fazer um contraponto à alienação por iniciativa particular. Então, o leilão é alienação pública, é presidida pelo Estado. A alienação por iniciativa particular é presidida pelo exequente ou por um corretor. Aqui é o próprio Estado. E a primeira forma de leilão é o chamado leilão por meio eletrônico. Só um detalhe histórico, uma observação, o Código de 73 ele fazia uma separação. Leilão era para bens móveis e quando era alienação de bens imóveis, ele chamava de praça. Né? Ele chamava de praça. Então, o novo Código de 2015 ele acabou com essa nomenclatura e, assim como faz, na verdade, a Lei de Execução Fiscal, ele chama qualquer tipo de alienação judicial de leilão. Então, quais são as regras do leilão? A gente só vai ver duas que é o que o Código de Processo Civil nos traz. Tá? Primeiro, o leilão eletrônico ele tem preferência ao leilão presencial. Então, se existir uma forma de fazer leilão eletrônico, o leilão eletrônico ele terá preferência ao leilão presencial, por um motivo simples. O leilão eletrônico, teoricamente, ele seria mais barato do que o leilão presencial, que demanda um pouco mais de gasto. Tá? Mas é necessário que haja o sistema eletrônico para se realizar esse leilão. Tá? E aí, de maneira geral, para a gente finalizar por hoje, de maneira geral, a alienação por meio eletrônico ela tem que observar aí, as garantias processuais das partes e tem que ter um regulamento do Conselho Nacional de Justiça, além de ter que obedecer toda a segurança de atos processuais eletrônicos, né, e atender requisitos aí da ampla publicidade, da autenticidade, da segurança, né, claro, tudo isso seguindo as regras aí do processo eletrônico que determina a segurança e certificação digital. Então, na verdade, aqui o código ele não me traz qual é o procedimento do leilão eletrônico. Ele simplesmente fala que ele precede ao leilão presencial, mas que isso depende de uma regulamentação específica do CNJ. Tá? Então, pessoal, a gente viu aí as regras do Código de Processo Civil sobre a alienação por iniciativa particular e sobre o leilão eletrônico. Na próxima aula nós veremos então a alienação pública, que é o leilão presencial. Um abraço, bons estudos.